Hoje, 15 de junho de 2024. Semana passada falamos das energias disponíveis, muitas energias disponíveis para quem deseja usá-las, para quem deseja aplicá-las, porque uma parte é aprender, uma parte é nos conectar com as diferentes, não só energias, né? Possibilidades, ferramentas. E a seguinte parte é aplicar. Nem todos aplicam, isso faz parte do livre-arbítrio de cada um tem seu livre-arbítrio. Mas se nós vemos o conjunto completo da ascensão, da elevação espiritual, o aplicar é uma parte fundamental. E nós aplicamos desde o mundo físico. Não temos como aplicar desde outros planos, porque nós recebemos esta materialidade que tem um sentido profundo também. Hum? Só que não é o único sentido. Quando nós pensamos que chegaremos a alcançar algum tipo de iluminação, algum tipo de estado só a partir do corpo, está faltando um grande entendimento ali. Porque a partir do corpo, através do corpo, nós podemos alcançar a única forma, através do material. Mas se ficamos no material, se ficamos no corpo, se ficamos no material, ficaremos com as mesmas possibilidades de qualquer outro reino animal. E não quer dizer que o animal não seja perfeito, só que as qualidades animais em nós são incompletas, só qualidades animais. Nós chamamos isso consciência animal. Viver ou fazer qualquer outra coisa a partir ou desde uma consciência animal apenas nos deixa numa condição totalmente desfavorável para nos elevar ou para alcançar outro tipo de entendimento, um mundo espiritual, ou que se chama Olam Aemet, seria o mundo da verdade, também da mesma forma se entende como um sinônimo do mundo futuro ou de um mundo mais avançado. Mas veja bem, por que digo que não falamos só de animais como nós conhecemos o reino animal ou o reino vegetal? Porque todos esses reinos sabem para que estão aqui, apesar de ter uma consciência animal. Sabem qual que é a função nesse mundo, nesse plano, nesse universo. O único que não sabe qual que é a sua função é o ser humano. Então, temos toda a potencialidade, mas a maioria dos seres humanos não sabe para que está. É para aprender? É para ser um buscador? Mas é uma parte do caminho ser um buscador. Mas o que eu encontrei? É para encontrar algo? Continua sendo uma parte do caminho. Porque se eu não faço nada com isso, não aplico uma consciência diferente, vou ficar no que se chama consciência animal, mas numa situação ainda mais desvantajosa, porque o animal sabe para que está aqui, sabe qual que é essa função, o animal unicelular sabe, o vírus da gripe sabe muito bem para que está aqui e tem sua função, e isso é o que faz que esses vírus persistam e permaneçam, porque sabem para que estão aqui. E nós não sabemos nem para que está o vírus da gripe e achamos que está errado, nem para que nós estamos aqui. Né? Mas a consciência que perdura, essa que dura no tempo, é a consciência mais elevada. É a consciência da alma, do espírito, que vai se propagar no tempo, porque não morre. Nós, então, não sabemos para que estamos aqui, temos uma consciência limitada e temos um corpo que morre. E por que esse corpo morre? Porque não sabe para que está aqui. Se soubéssemos, se soubéssemos para que estamos aqui, não morreríamos. Não- Então, o que nos entrega, o que nos traz também esta semana, o que nos trouxe
a energia de Shavuot, da entrega da Torá. Não é a entrega da Torá em si de um livro, nem sequer da Torá completa, porque sabemos que Moisés no tinha terminado de escribir a Torá. Como pode ser que no Monte Sinai se entrega a Torá se não estava nem sequer completa? Depois se termina de escrever, né? Então, pouco se pergunta nisto, né? Mas, tá, e então o que que foi entregue? Foi entregue um segredo para da liberdade de Pesach, há 50 dias, quando saímos de lá, né? Há 2 anos, podemos dizer. Mas 50 dias agora, desse Pesach de 2024. Mais 2 anos se nós continuamos a cronologia da Bíblia. Ainda faltavam 38 anos para finalizar esse caminho pelo deserto. Então não estava tudo escrito. E como que foi entregue toda a Torá, ¿ve? Que tem coisas que precisamos entender e quando as lemos literalmente, as passamos por alto, porque, bom, não sei por que por alguma questão deve ser assim. Então, temos que encaixar uma crença, temos que colocar uma crença para preencher esse espaço que não sabemos, não queremos saber, ou não nos perguntamos. Mas, na verdade, o que foi entregue foi a energia, o segredo. Do que? Da liberdade, que aconteceu há 2 anos atrás na saída de Egito, de Pesach. E qual que é esse grande segredo? Qual que é essa grande energia? Justamente a energia da imortalidade. A energia da imortalidade. E quando nos tornamos imortais? Quando sabemos para que estamos aqui. E como sabemos para que estamos aqui? Bom, quando recebemos o segredo, vê que todo fecha. Quando recebemos esse segredo, né, essa energia, podemos entender que existe um estado de consciência mais elevado que nos leva a que nossos princípios não morram, nossas decisões não morram, nossas escolhas não morram, também não morrerão nossos relacionamentos, não morrerão nosso corpo, em definitiva. Se todo isto se cumpre, se todo isto o entendemos e o levamos à prática, nosso corpo também não morre. A ciência nos explica hoje ainda, nem sequer a ciência encontrou o átomo do envelhecimento. O que provoca que uma pessoa fique velha? Aonde está esse átomo? Qual que é? Como se chama? Em que parte do corpo? Não está. Não está no corpo físico. Por um princípio lógico e básico. Envelheceria junto com o nosso corpo. Então não faria nenhum sentido. Envelheceria junto. Essa inteligência, essa informação que diz que, apesar de estar regenerando o tempo todo novas células, morremos. Não faz nenhum sentido. Eu explicava para outro grupo esses dias que hoje temos a tecnologia para alongar a vida, o ser humano já tem, né, tecnicamente, essa tecnologia para estender a vida muito mais anos, né? E isso em algum momento vai acontecer. Mas a pergunta é, sim, mas para que eu quero mais anos nesse estado de consciência? A pessoa que está sofrendo ou que não encontra sentido para a sua vida, para que quereria viver mais? Para continuar uma vida sem sentido? Para viver 300 anos? Ou 500? Ou 1000, como nos relatan as Bíblias? Sem sentido? Se já muitas pessoas perderam o sentido e o horizonte e o norte e não tem um motivo para viver, para quê? Então, esse viver mais, esse fazer extensiva a nossa existência, não é para todos. É para alguns que respeitam os desejos da alma, que os buscam. Aí entra a palavra buscador já desde um nível muito mais elevado, que buscam os próprios desejos da alma. Por quê? Porque o desejo da alma não se esgota. Se você deseja algo de alma, de raiz, ferventemente, aprender, ler, se conectar, levar luz para as pessoas, isso nunca vai acabar. Ao contrário, quanto mais luz você vai levar ou vai receber, mais você vai querer, porque a luz é totalmente aditiva.
Então, as pessoas que não encontram essa luz aditiva, vão para outras adições, porque a luz é aditiva, porque representa o desejo da nossa própria alma, da nossa própria essência, a diferença de todos os outros desejos que são desejos do corpo. E o que acontece? São eternos? São permanentes? São imortais? São transcendentes? São imanentes? Não. Os desejos do corpo são daquele momento. Você tem desejo de tomar um sorvete. Vai, toma um sorvete, acabou o desejo. Desejo de sexo. Vai, faz sexo, acabou o desejo. Por um tempo acabou. Pronto, então, será que esse desejo é da alma mesmo? Ou o desejo da alma tem a ver com conexão, tem a ver com aconchego, tem a ver com luz, tem a ver com sentir gratidão, ou com agradecer. São diferentes coisas, né? Todo isto para entender de inicio o sentido da porção dessa semana, que eu coloquei ali a primeira placa, que nos fala de acender, acender de acendimento, de arriscar um fósforo e acender as velas, entre aspas, porque não são velas, mas tudo bem, da menorá, do candelabro, dos sete braços, né? E todas as instruções que Deus desse para Moisés para passar para o Arão, né, o encarregado do templo, do Mishkan, para acender essa menorá. E isso, que tem a ver conosco, né? Que tem a ver conosco isso? Acender a menorá, com nossa alma, nosso corpo, nossos desejos, nossa transcendência, nosso ir além, a imortalidade, Shavuot, Pesach. Bom, evidentemente tem a ver desde, se buscamos desde a inteligência essa, desde o segredo que foi entregue para Moisés pelo Sinaí, diretamente, né? Aliás, foi entregue para Moisés, que tinha o grau de consciência para recebê-lo, mas o restante do povo o recebe sob ameaça, né? Porque aí Deus eleva esse monte completo e ameaça enterrar todo mundo, né? Se as pessoas não aceitarem isso. Quer dizer, pela força mesmo. Porque o povo estava num estado de consciência do corpo, de consciência humana, a consciência animal. Isso chamamos consciência animal, desejos do corpo. Aliás, um dia depois, já vão querer honrar outros deuses e idolatrar e tudo isto que. Mas ascender, ascender, na verdade, se coloca ascender porque aí que está, os tradutores não têm este segredo. Não conhecem o segredo, só conhecem o segredo de sua profissão, que é pegar uma palavra, será que encaixa aqui? Tá, trata de menorá, de velas, mas ainda não existiam as velas naquele momento. A menorá era de azeite, né? Não, e pavios, não velas. As velas foram inventadas agora há 200 anos. Os cones talvez existiam, sim, mas aqui estamos falando de azeite, de oliva e pavios, né? Então, os tradutores dizem, bom, pavio se acende porque é uma menorá. Mas na verdade a palavra não é essa. A palavra, como eu coloquei ali, se entende como preparar. Preparar não é acender, mas faz parte do acendimento, né? A preparação. Mas não é acender, é preparar. Será que para eu acender algum algo emocional que me leve para um resultado, para certa elevação, tenho que preparar antes? Bom, isso podemos vê-lo através do que nós estamos fazendo, uma preparação. Mas, na verdade, o verdadeiro significado, que nem está escrito lá nesse título da Parashá de hoje, é preparar e elevar. Mas como que o tradutor ia falar elevar a menorá? Não tinha nenhum sentido. Então, o mais fácil é colocar acender, né? Se acendem as velas, mas na verdade é elevar. E não será que essas três coisas têm a ver? Preparar, acender e elevar?
tem a ver com essa elevação necessária para conquistar essa energia de libertação da morte? Bom, agora faz um pouco mais de sentido visto desta forma, de que em Pesach nos libertamos, em Shavuot nos liberamos da energia da morte, mas conhecendo isso, não adianta, temos que levá-lo à prática. Por isso que o segredo que o Criador entrega para Moisés no Sinaí é levar à prática o que depois seria oficialmente entregue como instruções. Eu vou te dar o segredo, como você tem que tratar esse carro, como você tem que se posicionar perante esse problema, de que forma você vai. E depois vou te dar um manual completo para você ler as instruções. Você entende? Então, estamos falando de três coisas que constituem um processo de criação: preparar para depois acender, ou fazer o acendimento para nos elevar. E isto tem muito a ver, então, com um processo de criação de realidade. Né? Preparamos uma inteligência, um pensamento inteligente, captamos uma ideia, trabalhamos na preparação. Né? Se isso que eu desejo tem um desejo de conexão, se é só um desejo para mim mesmo, se envolve outras pessoas, se isso já está criado ou inventado, para que eu estou aqui, que estou fazendo? É preparação, preparação, preparação. Depois eu me acendo. Depois eu acendo minhas emoções. Não adianta essas pessoas que acendem, acendem, acendem emoções, mas não têm nada preparado. E choram o tempo todo e acendem emoções, são vítimas das emoções. Quer dizer, o processo é o contrário. Preparar para depois fazer o acendimento. E logicamente que isso me eleva. Me eleva para onde? Para esse lugar, esse mundo que eu preparei. Para esse nível de consciência. O que estamos preparando? Um nível de consciência. O que nós preparamos semana a semana? Um nível de consciência. O que nós preparamos quando pegamos uma leitura que nos interessa, que responde ao verdadeiro desejo da alma? Um nível de consciência mais avançado. Mas não quer dizer que estamos acessando. Estamos preparando. Para isso, depois temos que ascender. Temos que fazer o ascendimento. E este é o sot, o segredo desta porção que dá muitas instruções, como tem que ser os braços, inclinação, o peso, o material, todo. Né? Por quê? Porque todo requer um preparo. Cada coisa que nós vemos cada semana, você quer um segredo, e um segredo de um segredo, e outro segredo, e é como que trabalha essa energia, e onde, com que corresponde. Se corresponde com o quê? Com nossa língua, com nossos braços, com nossos dedos, com um planeta, com uma sefirot. São todas formas de preparar teu universo para você depois agir e fazer esse acendimento. Se entende? E junto com esse ascender, também ascender, elevar, né? Ascendimento e ascensão. Então, a ascensão espiritual, ainda estamos na época onde existem muitas pessoas que acham que a ascensão espiritual está relacionada com ficar quieto e fechar os olhos, né? Ainda existem, claro, muitas pessoas, mas para que trabalhamos incessantemente, incansavelmente e periodicamente? Para que possamos descobrir esse segredo que foi, esses segredos que são entregues para nós semanalmente. Porque essa Torá não foi entregue há 3.500 anos, está sendo entregue hoje, agora essa semana. E a energia desta semana não corresponde a 3.000 anos atrás, quando tinha um senhor que se chamava Arão e outro senhor que se chamou Moisés. Não, corresponde a nós e a nossa energia interior de hoje, 15 de junho de 2024. Essa energia se atualiza minuto a minuto, segundo a segundo e semana a semana. E é o que nós fazemos, atualização dessa energia dentro de estados de consciência cada vez mais elevados. Vamos ver mais algumas conclusões disto. Quando acendas, as luzes da menorá, estamos falando luzes, aqui estamos falando luzes, não estamos falando velas, ¿ve? As luzes da menorá. Quando prepares e eleves essas luzes, instruções para acender as 7 luminárias,
é o que se encontra agora nessa porção. O importante, então, não é acender, e sim preparar. Quando a preparação, ideia, planejamento, decisão são causa, né? E a ação ou as ações deste mundo de ação é a consequência dessa causa, o resultado é elevação, o processo coerente, chamamos o processo coerente. Um processo que vai de cima para baixo para nos conduzir de baixo para cima, porque todo processo tem os dois lados. Não é só um processo onde eu me levo, é um processo onde eu vou operar um estado de consciência que vai nos dois sentidos. Precisa ir nos dois sentidos para se complementar. Então, isto é o que nos marca claramente o sentido de preparar. Por isso, o conceito mais importante que envolve esta porção é o de elevar nosso mundo físico aos mundos superiores através de certa preparação. Passando a limpo agora. Acender as velas da menorá leva a executar três etapas. Uma preparação, uma ação, que é o acendimento propriamente, e um processo de elevação através dessa ação. Vê que nós estamos aqui no meio como algo muito importante, né? Muito importante, porque nós estamos aqui no mundo da ação. Sim, o mundo da verdade, Olam Emet, mas nós estamos no mundo Olam Asiá, que se chama, o mundo da ação. Sem este conector, não temos processo de elevação. E o processo de elevação individual corresponde, faz parte, é uma peça do processo de elevação da humanidade. Não se trata só de um processo de elevação individual. Então, quando não se cumprem esses passos, estamos fazendo algo que poderia fazer qualquer animal. Quando falamos em abandonar o corpo, estamos falando em abandonar a consciência do corpo. O corpo temos que cuidá-lo, ótimo, mas a consciência do corpo não pode nos dominar. Por isso falamos de abandonar a consciência do corpo. Isso é o que chamamos consciência animal. Isso para ficar claro, quando chamamos consciência animal, não estamos falando da consciência do cachorrinho, não. Estamos falando de uma consciência de uma parte nossa que só responde a impulsos animais. Ensina a Kabbalah, então, que existem essas duas realidades. A Olam Aemet, o mundo da verdade, o mundo espiritual, e o mundo físico, Olam Hazé, que se conforma de ilusões, imagens distorcidas da realidade e onde habita essa consciência animal. Nosso corpo físico é essencial para entender e compor o que chamamos o ser humano. Mas o ser humano, na verdade, só é uma parte. Uma parte, são os instintos básicos. Quando nós acreditamos que vamos alcançar todos os mundos só a partir desse corpo, bom, está faltando algo. É essencial, é importante, mas a partir, através desse corpo físico, onde alcançamos outros planos de consciência. Viemos executar esse processo em nossa própria criação. Então, vamos já passando a limpo. São três coisas: preparar, acender e elevar. Na semana anterior falamos em elevar as cabeças, que são os mundos superiores. Essas são as cabeças. Cabeças são os mundos superiores. Os únicos que não entendemos para que estamos aqui, isto que eu estava falando antes, somos os seres humanos. O restante dos seres, todos os seres, todas as espécies sabem perfeitamente para que estão aqui e sabem todo o que se cria a partir de uma inteligência e um pensamento criador. Mesmo que a gente não enxergue, esse pensamento criador está em todas as espécies, uma inteligência divina. Por isso, essas etapas são necessárias. A preparação é a inteligência criativa, o ascendimento são as emoções, e a elevação é justamente a ascensão, subir, ascender a outro estado de consciência. E se correspondem com tudo o que você faz. E respondem no objetivo de unificar os mundos ou unificar a árvore da vida. Também como temos trabalhado já em outras paraxá. Unificar a árvore da vida. Através do quê? De nossas emoções e ações. Por isso, na Kabbalah um pouco mais avançada, vocês vão ver que diz unificar Zeirampin com Malkut, unificar Briah com Zeirampin com Malkut. Na verdade, está falando disto. Unificar emoções com inteligência, com pensamento criativo, numa ordem específica.
Quando fazemos qualquer coisa que o corpo nos pede, temos a grande oportunidade de unir os mundos através de uma ação. Qual ação? Essa que o corpo vai fazer. Ah, mas precisa ser uma ação elevada? Precisa ser uma meditação? Não. Pode ser lavar as roupas. Pode ser, agora vou mostrar alguns exemplos. Pode ser qualquer outra ação, porque agora vamos ver o processo de elevação. Senão você vai dizer, bom, estou aqui sentado no meu escritório, na minha mesa, tá, como que eu faço agora para elevar meus mundos? Vamos ver isto de forma clara. Né? Nós viemos aqui para quê? Para conhecer as regras do jogo. Mas não é o suficiente. Conhecer a Torá, conhecer as instruções. A outra parte é jogar esse jogo com aquilo que sabemos. Se não avançamos para jogar esse jogo, não estamos completando essa elevação de consciência. A diferença, então, entre este mundo e o restante dos mundos, o restante dos mundos físicos e não físicos, energéticos e emocionais, Olam Asiá, Olam Atzilut, Olam Aberiá, Olam Yetzirá, qual que é? É a ignorância do ser humano de não saber para que está aqui. Ou a ignorância de saber para que está aqui. Essa é a diferença com os outros mundos. Por isso, nosso trabalho na Terra é unificar a árvore da vida em nós. Primeiro em nós. Sempre unificamos em nós. Nós sabemos que existe uma árvore da vida psicológica, uma árvore da vida cosmogônica. Mas essa que nós temos que unificar em nós é a árvore da vida psicológica. Para isso, precisamos, claro, entender o cosmogônico. Mas antes, nossas emoções, nosso psíquico, nossa mente, a partir ou desde onde tomamos nossas decisões. Agora, alguns poderiam perguntar: como se joga esse jogo? Como se unem os mundos? Como se eleva o mundo da ação? E aqui é onde vamos na parte mais. Eu te coloquei algumas imagens. Estou fazendo faxina. Estou lavando o carro. Estou distraído e tenho uma obrigação aqui para fazer o meu emprego. Estou fazendo um bolo. Estou fazendo qualquer outra coisa. Estou fazendo um chá. Coisas físicas. Mas eu estou fazendo essas coisas físicas para esgotar um desejo físico, que sabemos que é temporal e vai durar um pouco tempo até que esse bolo acaba? Ou estou colocando minha mente, meus pensamentos e minhas intenções num lugar mais elevado? Quando eu estou fazendo esse bolo, quando eu estou preparando esse chá. Aonde está minha mente? Aonde está minha cabeça? Aonde está essa elevação das cabeças? Por onde estou pensando? De que forma estou preparando? Aí está a preparação. Acender as velas. Hoje são velas, né? Na menorá. Qualquer um acende as velas. Mas não se trata de acender as velas, isso é religião. Aonde que concentra a religião? A energia numa cerimônia onde tem acendimento de velas. No acendimento da vela. E isso lo transforma em um grande, né? Mas isso chamamos rituais vazios. Porque não entendem para que estão fazendo isso. Acender uma vela sem preparação é repetir um instinto animal. Repetir uma oração, ou um rezo, ou qualquer outra coisa, sem a consciência do porquê estamos fazendo isso, é reprogramar um instinto animal. Não tem nada a ver com o humano, não tem nada a ver com ascensão, só tem a ver com religião. Mas a religião não tem nada a ver com ascensão. E estas são coisas que precisamos aprender. As religiões não têm nenhuma relação com Deus. O único que tem relação com Deus é você. As religiões são um lugar que nos colocaram para terceirizar, apagar essa imagem de Deus e achar que pobreza, culpa, tudo isso faz parte do nosso mundo. Mas isso faz parte do mundo que morre. Vergonha, culpa, ressentimento, pobreza, ódio, raiva, caridade, pobres e ricos, bons e maus, saudável e doente. Isso faz parte do mundo que morre. Por isso as religiões estão morrendo. Mas a espiritualidade está renascendo. Essa é a grande diferença. Enquanto a religião morre, todas, a espiritualidade renasce. Renasce depois de muitos milhares de anos. Né? Por quê? Porque isso é o que vai te trazer a verdadeira vida, a verdadeira alegria. E não sou eu que digo porque agora eu tive ocorrência. Não. Vocês podem ver nas
com a todas as pessoas que se conectam com essa sabedoria, os depoimentos estão ali e são muito mais do que eu publico. São dia a dia. Encontrei algo diferente. Encontrei, não, você se reencontrou com uma sabedoria que já está no teu DNA e da qual tinha te afastado. Religião, política, ciência, economia, tudo isso te afastou de aquilo. Acreditar que a verdade está fora, que a verdade é do outro, o outro que estudou, o outro que sabe. Quem, se não é você? Quem é o outro que sabe se não é você? Quem o outro que pode realmente fazer, chama oração, rezo, frase, como você quiser, com um sentido de elevar consciência, se não for você? Quem vai vir? Alguém disfarçado? Com um chapeuzão, falando umas línguas que... Não, viu que aqui nunca falamos precisa aprender hebraico para estudar Kabbalah. Não, não precisa. Não precisaria saber nenhuma língua, porque a língua de comunicação entre as almas é universal. Quando nós olhamos um símbolo, um signo, uma letra, estamos falando de algo que vai muito além de uma nacionalidade, de um país, de um território, de uma religião, muito, mas muito além. Assim como a espiritualidade vai muito além das religiões, e a espiritualidade individual atua, vai milhares de quilômetros além de uma religião, muito além de uma religião. O que mais a gente recebe semanalmente são pessoas machucadas pelas religiões que buscam uma cura, buscam água depois de tantos e tantos anos de sede, de não encontrar água, do deserto. Esse caminho do deserto tem um tempo, 40 anos. Por enquanto vão 2 anos no deserto e veja tudo o que aconteceu. Imagina alguém que vive a vida toda no deserto e as vidas todas, uma alma que passa todas as vidas no deserto. E qual que é o deserto? A ignorância e a escravidão. A ignorância é a escravidão é a ignorância. Porque aquele que não sabe, não entende que existe um mundo de libertação lá fora, vai preferir ficar escravo no Egito, que é o que preferia toda essa gente, todo esse povo que queria voltar, queria voltar, queria voltar. Aonde? A escravidão do Egito, porque lá tinham uma comidinha, tinham coisinhas, né? Mas não estavam enxergando tudo o que existe, o que havia depois disso. E o que as pessoas querem? Ah, preparar o chacinho para a dor de cabeça, porque é a dor de cabeça o que está incomodando. É aquela pequena dor, é aquela coisa de se tomei ou não tomei, se fui no cinema ou não fui, se aumentou ou não aumentou determinado prazo fixo, essas coisas. Que quando entendemos que existe todo um universo magnífico atrás disso, passam a ser coisas mínimas, mínimas, porque não estamos aqui para isso. Né? Se aconteceu não sei o que com a política, tudo bem, quando começamos a entender que o mundo é perfeito, sim, acontecerão as coisas que têm que acontecer. Mas o que acontece dentro? Aí que está. Dentro é um espelho do que acontece fora e tuas emoções são um barco à deriva? Ou fora é um reflexo do que acontece dentro? De tua segurança, de tua percepção, de tua decisão, de tua firmeza? Bom, uma oração. Baruch atah Adonai, ou Hashem, né? Sim, se repete milhões de vezes durante o dia nas sinagogas e as pessoas crentes. Tá bom, a oração não está errada, mas fazer, falar no mundo ratificado, no mundo depois das ratificações, os sons, quando alguém falava alguma coisa, se enxergavam, tinham cor. Uma palavra tinha cor, as pessoas se enxergavam. E durante nesta reunião no Monte Sinai, durante alguns dias, as pessoas foram curadas de todo. Todos voltaram a ser jovens e ninguém tinha doença. Quer dizer, voltaram ao tempo antes antes da incorreção, antes do pecado, antes do Adão. Mas isso durou pouco, né? Até que as pessoas começaram de novo a criar ídolos. Mas eles viram que era possível esse mundo da imortalidade, essa vida eterna. E que o único motivo pelo qual morremos é porque acreditamos que vamos morrer. O único motivo pelo qual ficamos doentes é porque acreditamos que a doença é algo normal.
Nos colocaron eso, nos martelaron eso na cabeça. É o único motivo. Não existe outro motivo, porque quando você acredita isso, você começa a encher todas as tuas emoções disso. E claro, o resultado vai ser esse, exatamente esse que você já, ao invés de você proclamar libertação, sair do Egito, fazer teu caminho, entrar na sabedoria, você foi pelo outro caminho. Não passou por nenhuma dessas 42 estações intermediárias. Você foi direto a acreditar nas emoções, ao que os outros falam, né? Mas os outros se criaram nesses paradigmas. Então também não tem culpa. Por isso, o todo é perfeito. Os outros estão aí para você refletir, para você ver o contraste. Né? Se tem um sentido da doença, é esse. Você ver o contraste entre saúde e doença. Precisa ter esse oposto para você ver e dizer, ah, não, minha elevação de consciência não está aí. Eu não quero isso. Minha elevação de consciência está relacionada com minha elevação no nível de dinheiro que eu tenho no banco e no nível de saúde que eu tenho no corpo, e não ao contrário. Porque quando vamos pelo caminho contrário, batemos contra isso. Amanhã eu tenho menos dinheiro no banco, então estou mais triste. Minhas emoções começam a me provocar doenças. Esse é o caminho que nós estamos trabalhando há uns 50 dias. Esse percurso, né? Esse entendimento. Vamos a colocar a lupa. Uma frase só para entender uma mínima coisa, mas você pode entendê-la em muitas frases, né? É, e se, então, no que você está pensando, então, quando lavo o carro, quando preparo o chá, ou quando misturo o bolo? E se você conseguisse pensar que está ou está numa oportunidade de você atuar como Deus de tua realidade, ou esta é uma oportunidade de você atuar como Deus de tua realidade, ou você está em condições de atuar como um Deus de tua realidade, e que você nunca perde essa chance e essa possibilidade, essa oportunidade. Se você pensasse dessa forma, se você entendesse dessa forma. Então, a frase que eu trouxe para vocês, Baruch, puedes escrever também Baruch, puedes escrever Baruch, assim, né? Baruch Ata Hashem. Para qualquer religioso, esto significa apenas uma frase repetida por obrigação. Algo como, bendito és tu, oh eterno. Se repete esta frase, uma frase comum nas religiões. Mas o Baruch quer dizer abençoado. Mas como ya explicamos otras veces, significa o nível de energía de algo completo, abençoado, santo, íntegro, completo. Quiere decir completar, unir. Ese o Baruch. A forma de pronunciarlo es Baruch. Atá. Atá é da Aleph a Taf. Aleph, Taf. Quer dizer, da primeira à última letra. Quando eu digo Atá, estou dizendo da Aleph a Taf através de todas as sefirás, e através de Malkut, de nosso mundo físico, incluso nessas energias. E com a certeza de que todo o que as letras criaram em Malkut é perfeito. Na mesma minha realidade, minha realidade, começará a ganhar o brilho da perfeição. Veja bem, e Hashem? Hashem quer dizer o nome, né? Até onde desejo elevar este mundo físico? Até alcançar o nome, o Shem quer decir nome, Hashem quer decir o nome. No estamos hablando directamente de un nome oculto. Estamos hablando de o nome. Quer dizer, entendendo isto, me elevar até lá, até o nome. O nome é um nome, é um. Deus é Ehad. Deus é um. Então, se eu estou nomeando Deus, estou me elevando no nível do um, do Aleph. Então, quando eu digo Baruch Atah Hashem, para nós pode ser algo infinitamente mais elevado. Por exemplo, elevo minha criação até ter um nome, com a certeza de me unir através deste momento perfeito que me completa. Qual o momento perfeito? Passar a roupa, lavar o carro, fazer faxina. Esse é o momento perfeito. Não espere o momento perfeito para fazer uma super meditação dos arcanjos, porque isso vai durar 5 minutos e não quer dizer que vai te fazer mal. Pode te fazer bem. Mas e o restante do tempo?
O restante do tempo é quando você está elevando o teu universo, não quando você está meditando, não quando você está numa igreja, não quando você está num templo alheio. Quando você está dentro de teu templo, fazendo tudo o que você está fazendo, costurando, vendendo, viajando, dirigindo, amando, fazendo sexo. Essa é a forma de elevar. Criamos uma linguagem que nos conecte com a fonte. Aí que está. Criamos uma conexão. Essa conexão chama Zeirampin. Zeirampin são as 6 sefirot emocionais. Tenho que levar, tenho que arrastar, tenho que pegar minha emoção e levá-la. Assim, como dizer, pegar a emoção e arrastar minha emoção para onde eu quero. Dirigir minha emoção para onde eu preciso dirigir. E se é um lugar de elevação, isso é sagrado. Isso é totalmente sagrado. A principal oração do povo de Israel, né? Os judeus também recitam toda manhã, mas do povo de Israel, do povo que está, diz Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que se escuta Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. E assim como a outra oração pode ser repetida sem sentido, ou podemos entender que aqui diz escuta, escuta Israel. Quer dizer, a principal oração do povo de Israel começa com a palavra escuta. Então eu tenho muito para escutar. E se eu escuto uma repetição sem sentido e sem consciência, continuarei escutando isso. Mas se eu escuto isso, essa conexão que eu mesmo construí para mim, para subir essa escada, para receber essa inteligência que se chama Torá, é muito diferente. É totalmente diferente. Escuta Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Para que a palavra seja escutada, tem que ter peso, sentido, sentimento, língua e linguagem. As duas coisas que não são a mesma coisa. Porém, a nossa língua está conectada com uma energia específica que daqui a pouco nós vamos ver. Lembrando que essa ação física é uma chance de unir todos os mundos em nosso mundo físico. Do que se trata? De aperfeiçoar nosso mundo através da vida diária. Que é a única forma de aperfeiçoar nosso mundo. E tem uma parte lá que fala, né? Não pronunciarás meu nome em vão. O que quer dizer? Não pronunciarás meu nome em vão. Repetir uma oração sem consciência. Quando eu repito uma e outra vez, Hashem, Adonai, não tenho consciência do que estou falando. Hein? E lá o cara está acendendo as velas na igreja e repete uma hora, mas não sabe o que está falando. E a pessoa, não, pior ainda, porque a pessoa que está lá no púlpito lá não sabe do que está falando. E aquele que foi lá para aprender e para fazer seus 6, 8 anos, não sabe do que está falando. E está repetindo, tudo bem. Mas está lendo uma historinha que todos repetiram, sem consciência. Ou seja, sem consciência a gente chama, em Kabbalah chama sem nascimento. Viver sem nascer. O que nos ensina a Kabbalah em relação com isso? Que a maioria das pessoas morre sem nascer. Veja que isso é profundo, né? E talvez dê uma reunião só para isso, para entender isso, né? Então não deixa de fazer tudo o que o corpo te pede, mas fazê-lo de uma forma sagrada, que unifique os mundos. Comida, sexo, não importa o que seja, não importa. Fazê-lo de uma forma sagrada, porque isso, tudo bem, está ótimo. Dinheiro, conta de banco, carro novo, está tudo ótimo. Mas fazê-lo de uma forma sagrada. Comprar e vender de uma forma sagrada. Além de com alegria, claro. Alegria de saber que estou fazendo algo perfeito. Dirigir teu carro de uma forma sagrada. Sem por isso entender que se não tiver isso você vai morrer. Você vai morrer se tiver isso sem consciência, que é diferente. Então começamos a acender nossas luzes, inclusive pode ser pelos lugares que trazem mais clipá. Quais que são os lugares que trazem mais clipá? Os lugares escuros sempre revelam mais luz. Ah, mas como que eu vou revelar mais luz através do sexo? Se o sexo é algo egoísta? Bom, se você o faz egoísta, é egoísta. Se você o faz sagrado, é iluminado. Se naquele exato momento mais egoísta você coloca o dar prazer para o outro, por exemplo, você está transformando um lugar que poderia ser escuro, tenebroso, terrível, no mais iluminado de tua encarnação. O lugar é o mesmo.
quem transforma isso é você. Ou seja, você é o transformador. Então, se fizermos isso, estamos hoje em condições de receber um conhecimento superior a qualquer outra coisa que tenha existido, e esse conhecimento se chama Torá. Torá é isso, é o que simboliza isso. Tá? Não é um livro, não são 5 livros, não são preceitos, não é o Talmud, a Mishnah, e todo o que você conhece como Torá oral, escrita. Sim, isso é um conhecimento. Mas o que realmente se chama Torá é o que você faz para gerar essa luz. E não só para acendê-la, né? Para preparar esse acendimento. Essa é a verdadeira vida, o verdadeiro nascimento. Por isso que em Shavuot, isto que aconteceu essa semana, a festividade de Shavuot, existe essa energia de libertação. Do que nos libertamos? Da morte. Essa é a verdadeira energia de libertação. Né? Preparação é isto que estamos fazendo aqui. Assentimento é o que você sente em relação a isso, e elevação é o que você aplica depois durante a semana. Aqui seria muito pretencioso dizer, bom, estamos nos elevando. Não, não estamos elevando, estamos aprendendo como nos elevar, que é outra coisa. Isso deixa para a religião. Não está, filhos, estamos nos elevando, nada. Se você não aplica, não está nada se elevando. É a aplicação o que te eleva. É o que você faz fora das igrejas, e não o que faz dentro. Né? Eu quero ler se alguém fez alguma pergunta. Cheguei agora. Esta transmissão fica gravada assim. Pode ficar de câmera fechada assim. Só não fica de câmera fechada durante o resto de tua semana. Fica com presença. Né? Participa de tua própria vida. É você que criou e você que escolheu essa vida. É você que um dia disse, eu quero essa vida, eu vou fazer essa obra, eu vou construir essa ponte, eu vou escrever esse livro. Você já se comprometeu a isso faz muito tempo. Só que depois esquecemos. E aqui estamos nos relembrando. De que nos comprometimos para nos elevar como almas? Escolhemos o caminho de elevação, então estamos fazendo nossa grande obra, porque senão vamos continuar sofrendo. E essa energia de imortalidade só se interrompe se você não estiver fazendo tua clipar, se você não estiver eliminando, vamos explicar mais fácil, se você não estiver fazendo tua correção, se tua alma não estiver se corrigindo nesse plano, se você estiver distraído por aí, fazendo outras coisas, isso também corta toda a energia de vida eterna. Claro, aí vamos precisar reencarnar e voltar para ver se voltamos um pouco mais acordados. Mas se não, não teria sentido interromper essa encarnação. Se essa encarnação está sendo realmente de correção. ¿Se entende? Vou ler daqui a pouco o que você escreveu. Enquanto isso, vamos avançar um pouquinho em como atuam as sefirot, as energias da árvore da vida, por exemplo, dentro da nossa boca. Já falamos, quando falamos da boca, que existem dentro das 22 letras, algumas letras que são guturais, outras letras que são do palato, passam pelo palato, palatais, linguais, dentais e labiais. 5. Por isso a letra G, a letra que vale 5, representa esses 5 tipos de som, que podem girar em sentido, num sentido, podem girar em outro sentido. Em algum momento nós vamos ver isso que se chama 231 portas místicas na Kabbalah, que tem a ver com lo que dice en el libro de Yefer Yetzirah, Aleph con todas y todas con Aleph. Esa combinación da 231. Por eso 231 se dice para abrir todas las puertas. Combinaciones de letras. Cuando nos falamos de letra G, falamos de 5 tipos de son que también nos tracen combinaciones de letras, que puede ser de dentro de tu garganta para afuera, por el labial. Cuando en hebraico se fala la palabra corazón, fala la palabra lev. Se coloca la lengua aquí encima. Lev. Palatao, labial. Es decir, de dentro para afuera. De teu corazón para afuera. Es un mínimo ejemplo para entender que esas energías son las verdaderas energías vibratorias, y podemos armar frases enteras y discursos enteros. Antiguamente los discursos no eran cualquier cosa, estaban todos montados en función de hacer vibrar toda a audiencia, a plateia, o quien estuviera ouvindo, de acuerdo a lo que a pessoa quería pasar en su discurso. Esto se llama, bom,
Isto faz parte daquilo que eu falava antes. Ver, as pessoas viam, enxergavam cores e tons diferentes dentro de uma palavra quando ela estava saindo da boca de alguém. Já se via se era uma palavra escura, clara, verde, azul, amarela, cada uma relacionada com uma dimensão da árvore da vida. Veja qual o nível de profundidade de criação que tinham estas culturas. Eu comentei em algum momento dos gregos, quando tinham que construir essas obras perfeitas, que muitas podemos vê-las hoje, eles precisavam apresentar isso dentro de uma linguagem áurica, ou seja, de uma linguagem perfeita, com estrutura, com forma, com sentido, e o sentido é esse, o sentido do som, e de que forma você estrutura ele na tua boca. O que nós vamos ver agora é essa energia de cada sefiró, aonde se localiza também dentro da nossa cavidade bucal, de nossa boca. Por exemplo, esto se llama un principio de interinclusão. A Kabbalah vê em cada um dos membros do corpo, em cada uma das partes do corpo, uma reflexão e uma manifestação de todo o corpo, com cada um de seus membros. O paladar, o palato, corresponde na boca à Séfira de Jokmah, a sabedoria. Assim como o olho interior da sabedoria experimenta constantemente novos lampejos de ideias e entendimentos, também as papilas gustativas do que está no nosso palato, no nosso céu da boca, experimentam novos sabores de verdade no plano espiritual interior. A própria palavra Jokmah é lida na Kabbalah como Heikmah, ter paladar, aí seria paladar a palavra, ter paladar para o sublime, ter o gosto para o sublime. Né? Assim como o palato é o prolongamento descendente ou reflexo do cérebro e é geralmente identificado com Jokmah, a Sefirah Jokmah, nas palavras do Zohar, Jokmah é o cérebro. A garganta é considerado o prolongamento e o reflexo do coração, que é geralmente identificado com Binah. Portanto, a garganta é considerada a Binah, nós já falamos, o palato é o reflexo descendente do cérebro, ou seja, de Jokmah, e a garganta seria o reflexo ascendente do coração, de Binah, da Binah da boca. Então, a garganta é a Binah da boca. Na Kabbalah se fala na união do palato e da garganta como um reflexo da união celestial entre Jokmah e Binah. O que já vimos nas reuniões anteriores, entre Jokmah e Binah seria entre o pai e a mãe, né? Seria o pai e a mãe cósmicos dentro de nossa própria boca. A língua, que corresponde na boca ao eixo central da árvore da vida, possui 3 centros de energia. Ve, a língua está no centro. 3 centros de energia correspondentes às 3 sefirot localizadas neste eixo central, que são Da'at, Tiferet e Yesod. O ponto onde a língua se conecta à garganta é o ponto de Da'at. Ou pode ser o ponto também de Keter. O poder de conectar que está na boca. Aqui reside o poder da linguagem ou da língua, usada neste duplo sentido em hebraico, também em português e em outras línguas, que a palavra língua significa a linguagem e significa também o órgão. Então, nela reside a beleza da autoexpressão. Aonde? Na língua e na linguagem. O amálgama eloquente da beleza do vocabulário. Por isso, Tiferet significa beleza, o que está no centro destas 3 sefirot. A ponta da língua corresponde a Sefirah de Yesod, que seria a aliança sagrada em nossa boca. Dícese do centro de energia oral. A aliança da língua, quer dizer, as alianças, o pacto que nós fechamos cumprindo a nossa palavra com a língua, corresponde em outro nível à aliança da carne, que é a circuncisão do membro masculino. Isso a nível do sexo. A boca sabemos que também é um órgão criador, só que a boca é hermafrodite. Ao invés de precisar de 2 sexos, só a boca cria. Cria coisas do bem, coisas do mal, dependendo desde onde sai a palavra.
Lá em sua ponta, a língua toca, por assim falar de alguma forma, a cavidade vazia da boca. Esta cavidade é de fato a essência da boca, porque corresponde em geral à Sefirá de Malkut, o recipiente vazio que recebe luz das outras superiores. Então, a cavidade é, por sua vez, seu próprio nível particular de Malkut, que seria a verdadeira extremidade desse eixo central de Sefirot. O contacto entre a ponta da língua e a cavidade oral é análogo à união sexual entre macho e fêmea, ou entre Yesod e Malkut. As mandíbulas correspondem à Sefirá de Geset e os dentes a Geburá. Mastigar alimentos é como processar uma ideia para torná-la digerível. Esse processo depende de dois poderes emocionais primários da alma. O amor, que é o Geset, motiva o desejo da alma de incorporar as faíscas presentes na realidade exterior. Incorporar todo o que está em volta. O poder, Geburá, representado pelos dentes, quebrando o alimento em partes digeríveis. Como se diz, Malkut, que seria a boca em nosso contexto, a cavidade da boca, é capaz de executar sua função de comer a partir do poder de Geburá, que limita o alimento, limita as porções para torná-las digeríveis. ¿Desde onde? Desde uma força superior de Gesed, que são as mandíbulas. Se não existisse a força dos músculos da mandíbula, que sabemos que são os mais poderosos do corpo, os dentes não teriam poder para executar essa mastigação. Ou seja, para que possamos digerir os alimentos. Os lábios correspondem na boca a Sefirot de Netzach e Hod, como da mesma forma que mandíbulas corresponde a Gesed e dentes corresponde a Geburá, os lábios correspondem a Sefirot de Netzach e Hod. Eles protegem a entrada da boca do exterior. Quer dizer, por quê? Porque o lábio superior corresponde a uma sefirá e o lábio inferior a outra. Além disso, os lábios servem para transmitir a expressão da alma mais profunda do que as palavras. Por exemplo, em forma de beijos, associado à ponta da língua para formar o trigêmeo. Netzach, Hod e Esod. Tentem ver o mundo superior também ali, né? Um beijo com a língua. Assim como a língua também significa linguagem. Lábio, safá, a palavra safá, também tem o mesmo significado em hebraico, aludindo à linguagem do beijo. Então temos uma linguagem como a fala, onde você usa toda a boca, e uma linguagem do beijo, onde você usa esse trigêmeo de Hod, Netzach e Yesod. Claro, quando a conexão é entre o sexo, a conexão entre Yesod e Malkut. Quando a conexão é esse momento prévio, o emocional, aquecer a relação, a conexão é Netzach, Hod e Yesod. Não chega a Malkut, porque a conexão se provoca através da boca, que é a mesma que se usa para a fala, para a linguagem. Por isso falamos essa analogia entre língua e linguagem. Então ficou Hogma é o palato, Biná é a garganta, Da'at, neste caso, seria o ponto de contato entre a língua e a garganta, ou diretamente a energia que desce da tríade superior. Gesed, das mandíbulas, Geburá, os dentes, Tiferet, o corpo da língua, Netzach, o lábio superior, Hod, o lábio inferior, e Yesod, a ponta da língua, e Malkut, a cavidade da boca. Para tudo isto que estamos falando, agora precisamos unir por ordem todo isto, né? Então tem uma meditação que é o Shem, o nome de número 7, que é para colocar ordem em nossa vida, para ordenar. Depois fazemos uma conclusão que ordena, e se ainda não estiver todo ordenado, vocês fazem as perguntas de ordem, suas perguntas para dar mais ordem, se for preciso, ou ordenar as ideias, os pensamentos, os conceitos. Né? Posso então colocar a meditação? A meditação, eu vou falando, vou colocando o conceito da meditação.
enquanto vocês visualizam o nome, né? Seria o nome número. Vamos meditar o nome número 7. O Shen número 7, que é por ordem en nuestra vida o ordenar nuestra vida. Son tres letras, que son Aleph, Haf, Aleph, o Aleph, Kaf, Aleph. La primera vale 1, a segunda letra vale 20 y a tercera, a Aleph da izquierda, vale 1. Entonces da 22. Entonces esta meditación también simboliza las 22 letras. Para por orden en nuestra vida precisamos las 22 letras, que decir, de todas las energías posibles. ¿Mm? ¿Aonde que está ese nombre? Ese nombre está escondido en el Salmo 3, versículo 6, do Salmo del Rey David. Aquí está, o Salmo comienza de derecha a izquierda, y esas tres letras están mayores, aparecen mayor, de mayor tamaño, más altas, dentro del Salmo, que nos indica que allí está escondido o nombre. Aleph, Kaf, Aleph. No Salmo 3, versículo 6. Este sería un nombre dentro de la estrella de David, Aleph, Kaf, Aleph, para entender que precisamos visualizarlo siempre dentro de una estrella. Mas eu vou colocar aqui ele completo agora. Assim. Aleph, Kaf, Aleph. Para que vocês realmente possam visualizar as formas, os contornos, enquanto vocês escutam o sentido também desta meditação, né? A soma destas letras, já falamos que é 22, que tem o poder de ordenar uma vida sem ordem. Vamos colocar os pés juntos e fazer algumas respirações. Podemos colocar as mãos acima dos joelhos, de palmas para cima. As palmas da mão representam a nossa alma, então elas estão em contato com os mundos de cima quando nós colocamos as palmas para cima. Respiramos energía de orden, una energía limpa, ordenada, y expiramos todo aquello que acreditamos estar fuera de orden en nuestra existencia. O sentido de esta meditación es colocar orden. Visualizamos estas letras como si fuesen una tela gigante e imaginamos que ellas están se acendendo, como se fosse a menorá. Já fizemos toda a preparação para esta meditação e agora fazemos esse acendimento. Acendemos cada uma delas com uma chama. A primeira da direita, a Aleph, damos poder para esta letra. A segunda, a Haf, e agora a terceira, Aleph. Temos três letras acesas, emanando toda a sua energia. Fazemos com que esta luz se eleve por cima de estas tres letras y se una. Y esta luz unida de Aleph, Kaf, Aleph, esa energía de orden, va a ir vindo para nuestra propia cabeza y va a entrar pelo topo da nossa cabeça. Agora entra pelo nosso cérebro, desce para nosso coração e desce esta luz para nosso fígado. Se concentra ali e volta para nosso coração. Volta para o cérebro. Novamente para o coração, para o cérebro, coração, cérebro, e isso adquire uma velocidade maior, como se fosse um motor em movimento. Coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Uma luz muito forte. Continuamos com essa energia. Agora volta para o cérebro e despedimos essa luz para todo o universo. Emanamos essa luz para todo o universo. Agora estamos desde nossa alma. Nosso tamanho estamos em Hokmah, então conseguimos ver todos os mundos de cima. E essa luz se espalha, continua se espalhando. En cuanto sentimos que esa energía de Aleph,
Aleph, nos preenche, comienza a descer en forma de flocos de luz, faíscas incandescentes de luz, que caem acima de todo nossa aura, nosso corpo físico, nosso corpo não físico, deste mundo físico, deste planeta, comienza a chover esa energía que ya magnetizamos, que ya electromagnetizamos, entonces está carregada con nuestra propia intención de entender que a consciência de fragmentação é só uma ilusão, porque esse mundo da verdade não tem fragmentação. Então, entendemos que esta é uma energia não fragmentada, uma energia inteira. Todos esses flocos de luz se unem para gerar uma grande luz que abraça todo nosso planeta e todas as pessoas y todas las cosas que, todos los reinos, todas las plantas, todos los vegetales, todos los minerales, todos los animales. Es una energía que envolve todo. ¿Por qué? Porque agora estamos falando da própria energia da alma, que sempre está em ordem. E quando nos elevamos, nos unimos com essa energia da alma. Porque, como dizemos, o mundo futuro é esse mesmo mundo visto desde um lugar diferente. Qual que é a nossa intenção? Que todos os seres humanos possam ordenar sua existência a partir dessa nova percepção do mundo, olhando desde cima. Essa luz que parece fragmentada, desde nosso lugar, começa a se unificar e se transformar numa grande luz de ordem, onde conseguimos ver através dessa lente todo perfeito. Antes esta luz ocultava nossos olhos físicos. Antes nós mesmos atrapalhávamos. Agora não. Agora estamos fazendo com que ela se expanda e se multiplique por todo nosso planeta. Com este nome, nos preparamos para alcançar o estado mais elevado. E fazemos alguns segundos de silêncio para que cada um possa sentir dentro de si e fora de si, e no mundo ao seu redor, e no mundo mais próximo, e no planeta todo, possa criar essa imagem de luz completa. Bem, respiramos algumas vezes, nos sentimos nesse estado de ordem, de plenitude, e temos a plena certeza de que todo ao nosso redor mudou de alguma forma a partir de nossa emanação de energia. E finalizamos a nossa meditação. Qual que é a energia de nossa semana, então? Para fazer um breve resumo, a energia é toda essa que já vamos conversando, mas falamos que só o físico envelhece e morre, que as energias não envelhecem, não se esgotam e não morrem. Nisso consiste a elevação, na sutilização, de ver outro lado das energias, e não de eliminar, não de matar, não de afastar, ver o outro lado. Ver o lado luminoso. Para avançar, não podemos ficar presos de pequenas questões. As coisas materiais, incluindo nosso corpo, são as pequenas questões. E estão ao serviço, mas se entendemos que estão ao serviço de algo maior, por quê? Porque são o terreno onde nos preparamos para esse ascendimento e para essa elevação, ou seja, para essa ascensão, que nos leva aos passos seguintes, ao mesmo tempo que nos arranca da energia da morte. Um rei enxerga o panorama completo e não apenas uma dimensão. Quando o rei enxerga só uma dimensão, ele se converte num tirano e sempre vai errar em suas decisões.
O rei é eterno porque é justo, e é justo porque é eterno. O rei é a nossa energia superior. O rei somos nós dentro de nossa realidade, ou os escravos. Se não somos escravos, somos reis. Somos reis. E se saímos de Egito, realmente saímos de Egito, então somos reis. Se não somos mais escravos, somos reis em nossa própria realidade. Depois do preparo, esta semana nos elevamos para receber os segredos da Torá e enxergar o todo. Se quiserem, então, vocês que vão completar a reunião, se tiverem perguntas para fazer. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro, Anne, fique à vontade. Agora sim, voltou. Então, aí você colocou que lá atrás, quando geravam palavras, geravam é, a luz, a cor. O que aconteceu conosco que nós perdemos essa capacidade, vamos dizer assim? Uhum. A gente se concentrou em nos estados esses automáticos, né? Nos estados Hum, animais. O que acontecerá conosco para recuperar isso? Esse é o sentido de nossa dessa porção, né? O que precisa acontecer conosco para recuperá-lo? Né? O que aconteceu conosco? O que aconteceu com vários mundos anteriores que caíram. Por que caíram? Porque não tinham as tríades, as sefirot, as emanações, não tinham a consciência, que é a tríade superior. Só tinham as sete dimensões inferiores. Ou seja, eram só emoção e só desejo de receber para si mesmo. Por isso caíram. E nosso mundo, pelo mérito de alguns sadicos, de alguns justos, de algumas pessoas, não caiu. E pelo próprio mérito nosso. Nós estamos elevando nosso mundo, por isso falei, não só a nossa realidade, o mundo todo, através dessas ações. Está escrito que quem estuda Kabbalah, ou quem se dedica ao estudo e a pensar, tem pensamentos mais elevados, nesta época está no nível que estavam os Sadik e os Tanahim e os que escreveram aqueles Midrash e Talmud e Mishnah, no mesmo nível, só por estudar e por elevar o estado de consciência. Porque eles não tinham teu estado de consciência, nem o meu. Eles tinham estado de consciência, mas só que a realidade deles estava ordenada. Veja essa ordem tão importante que é. No caso de Noé, porque Noé é considerado quase um patriarca, né? Um sábio, um tzadik, um justo. Só porque seguiu exatamente as ordens de como tinha que construir aquela nave, né? Aquela arca. Só isso. Só isso. E não reagir perante as provocações. Só. Simples. Então, veja hoje, se você ordena tua vida, teu universo, ordena tua criação, que afinal se trata disso, ordenar nossa própria criação, você tem o mesmo mérito. E pelo teu mérito, a correção é possível e está mais próxima. Essa correção é o que se chama Messias, o que se chama Mashiach é isso, a correção desse mundo através do individual, de você, eu e todos. Esse deveria ser e era originalmente o sentido e a intenção das religiões. Religar, religar os mundos através de quem? Quem que é o mais importante numa religião? Não pode ser nunca uma figura externa, tem que ser você. Y esto está, en algún momento vamos a estudiarlo, está referenciado en todos los libros sagrados, ¿eh? Que quien tiene el poder y quien tiene a materia-prima, que es Deus, Deus é a matéria-prima para construir, y no algo que precisa ser reverenciado externo, é algo que está dentro de você como matéria-prima. Esse é o conceito principal de todo esto que nós trabalhamos e da Kabbalah. Deus é uma matéria-prima para a construção de algo elevado en tu mundo. Y no algo elevado a lo que você precisa acreditar. Porque enquanto você colocou crença, você está colocando algo externo e todo deixa de depender do interno. Não tem processo de elevação possível através de uma crença. E posso te dar total certeza,
a través de 30 años de estudio, que en ningún lugar dice que Cristo acreditaba en alguna cosa, ¿tá? O que tenía creencia, porque ni estaba la palabra salvación, creencia, ni hace mucho sentido en las lenguas semíticas, mucho menos no aramaico. Entonces era otra cosa, que pasaba por una certeza, algo que precisaba ser feito desde dentro. Sed santos, no le falaba sed santos porque yo soy santo. Convidaba a ser santos, completos, íntegros, abençoados. Ese era el convite de Cristo, ¿no? Beleza? ¿Se entiende? Sim, gratidão, gratidão. Então, todo está em nossas mãos, essa correção, né? Está em nosso próprio mundo, nossa própria realidade. Hoje, no que estamos fazendo, no que faremos depois desta reunião, está em nossas próprias mãos. Estamos dando tempo Horácio, de perguntas. Sim, João. Boa noite. Obrigado. isso daí, então, é a grande máxima de Platão, né? Conhece-te a ti mesmo. Sim, para conhecer o todo, com certeza. Conhece-te a ti mesmo, porque senão também nada saberás, né? E se nada saberás, temos aí, podemos unir todas as máximas, né, de Platão, de Sócrates y de Aristóteles, ¿no? Porque todas iban en ese sentido, ¿no? De que todo inicia pelo interior. Uhum. Isso. Claro, y esa filosofía, ese amor ao homem, ao ser humano, é o amor a nós mesmos, né? Entender que nós somos a única ferramenta que nós temos para essa elevação, né? E se cada uma entendesse isso, então estamos, com certeza, estamos elevados, né? Estamos elevados. Perfeito, grato. Eu que agradeço, pessoal, agradeço a presença de todos hoje. Que bom que vocês estejam aqui, que vocês Horácio, estejam ainda Stan, aqui, né, depois de toda essa hora e meia de... Sim, pode falar, desculpa, te é, interrompi. eu vi, teve uma hora que você falou sobre fazer alguns trabalhos, tipo assim, tá lavando o carro, tá cozinhando, tá fazendo bolo, e aí Sim, colocar a mente numa forma mais elevada em relação a esse, tirar só daquela parte física e procurar ter uma visão diferenciada disso. claro. E existe alguma forma da gente trabalhar isso? Ou se tem alguns exemplos de pessoas que faziam isso no passado, por exemplo, quando a gente está numa luta, que tipo assim, eu luto ainda, né? Já tenho 49, mas ainda luto lá no meio da garotada. Tem alguns antigos também que estão lá. E aí passa muita coisa na nossa cabeça no momento das lutas. É lá pelo Claro, jiu-jitsu, assim. E aí o que eu procuro para me controlar é manter a mente vazia. Mas aí eu já vi em outros palestras falando que essa mente vazia é complicada, porque às vezes entra coisa que a gente não quer. De que forma eu podia trabalhar a minha mente nesse momento, claro. Boa, excelente assim, da pergunta. luta, do treino? Claro, porque a mente vacía es un convite para, claro, para entrar lo que no desejamos que entre. Então, ao invés disso, a Kabbalah, todo o que a Kabbalah trabalha é em positivo, em fazer, né? Em fazer e entender que nós temos esse corpo físico, essa fisicalidade para fazer. Então, a luta é uma das formas de expressão, até se se quer de arte, se quiser, né? Porque a luta tem suas regras. Quando nós falamos de que existem regras e entender as regras do jogo é uma primeira parte e depois jogar, porque você pode entender todas as regras da luta, mas não lutar também, né? Este é um bom exemplo que você colocou agora. Eu posso entender todas as regras da Torá e não avançar. Então, lutar é algo que você escolheu como uma expressão e não deixa de estar assim, sob as mesmas exemplos que nós demos de qualquer coisa que você estiver fazendo, fazê-lo já com uma consciência superior, com uma consciência de que estou fazendo algo que me permite transcender esse plano físico, que não só estou fazendo um bolo, que não só estou fazendo uma luta, porque também a luta pode trazer conotações emocionais de que estou fazendo algo errado, que estou machucando o outro, mas o outro também está se prestando para isso. Ou seja, isso equilibra as forças. Mas da mesma forma que nós falamos de qualquer coisa que você fizer, principalmente nos empregos, principalmente numa atividade onde a priori as pessoas poderiam pensar que é um lugar escuro. Porque muitas pessoas poderiam pensar, bom, a luta é meio da luta, será que através da luta podemos acessar estados espirituais ou emocionais mais elevados?
Sim, por isso citei o exemplo do sexo. Por que citei o exemplo do sexo? Porque as religiões nos trazem isso como uma coisa do demônio. Mas, na verdade, qualquer coisa que nós fazemos, podemos fazê-lo de uma forma caótica, desordenada, ou que se chama demoníaca, ou de uma forma sagrada, incluindo a luta e qualquer coisa que nós fizermos. Por isso, quando se trata de leis universais, elas envolvem tudo. Não tem algo que esteja fora disso. E hoje falamos, fazer qualquer atividade, falar, ou beijar, ou ter sexo, ou lutar, entra tudo dentro das mesmas regras ou leis, né? Os antigos, sim, um exemplo que demos durante toda a reunião, acendendo, por exemplo, o candelabro, né? A menorá. É um exemplo. Preparação, né? E alguns dos que estavam lá asignados no templo não queriam acender, eles queriam se dedicar a preparar. Veja que interessante. Eh, Muitas vezes se traz isto, eu vou dar a honra para tal sacerdote de que acenda as velas. Eles se negavam. Hoje existem pessoas também que se negam a acender as velas. Por quê? Porque entendem esse segredo, de que muito mais importante é preparar com todas essas instruções, né? Preparar o candelabro, o óleo, a posição, a altura, né? As dimensões, do que acendimento. Mas as três coisas. E essas três coisas podemos levá-las para qualquer tipo de atividade. Uma preparação, que é o que nós fazemos aqui, o que eu faço através desta resposta, e o que você motiva a partir de sua pergunta, porque a resposta só aparece depois de tua pergunta, né? Isso, nos preparar. Da mesma forma que você se prepara para lutar. Nos preparamos emocionalmente e psiquicamente para algo mais elevado. Para depois, sim, ascender nossas emoções e sim executar, nos elevar. Se não conseguimos nos elevar através do que fazemos, bom, temos que temos que buscar aonde que não estamos executando ou operando esse processo completo. Temos mais gente que do início, isso é muito bom. É, o que sim podemos fazer dentro das atividades de cada um, bom, dentro do que eu faço, que tipo de pensamento que eu levei, como que eu estou elevando isto que eu faço para me conectar através do que eu faço. Uma coisa é mandar um filho à escola, outra coisa é mandar o filho na escola com a certeza de que estou formando um novo ser e que esse ser vai ter ingerência, vai ter palavra, vai ter voz, vai ter protagonismo na criação desse mundo da verdade, desse mundo futuro. Com certeza que eu vou vigiar de uma forma diferente, vou falar para ele de uma forma diferente do que só mandar na escola. Não entende a diferença? Podemos levar isto para a luta, para qualquer coisa, né? É uma diferença abismal. Depois dizer, bom, filho, você já almoçou, já está com uma roupinha, bom, então vai na escola. O que acontece na escola? Não importa, ele vai na escola. Não, eu quero saber o que estão colocando na cabeça dele. Por que vai na escola? Explicar para ele. Para quê que faz isso? É só esse conhecimento ou também precisa de outros conhecimentos para enfrentar a vida quando sai da escola? E qual que é a missão de vida dele? O que ele realmente entender todo isto que estamos falando em nós, mas também entendê-lo nas gerações que estão vindo, né? E isto é trabalhar na antecipação. E isto é elevar, justamente. Eu posso fazer o mesmo com uma ou com outra consciência, mas a diferença no resultado vai ser enorme. Sim. Sim. Horácio, Falar, Horácio. Sim. Alguém falou antes. Pode falar. pode deixar. Estou escutando. Estamos escutando. Bom, se não tiver mais perguntas, então, ninguém quer Tá, falar? é assim, Sim. eu tenho uma dúvida que eu acho que se encaixa no preparo, tá? A questão de intuição e instinto, tá? Isso tem a ver com Malkuth, tem a ver com qual é a diferença do instinto
e da intuição. E se um é mais importante que o outro, eu acho que tem a ver com o preparo. Né? Sí, o principal, claro, tem algo muito importante, que não nos perder apenas nas palavras, porque quando nós falamos esses dias de inteligência, a Sefirá de Hot, que está na parte emocional, também se chama inteligência. Mas quando falamos de inteligências elevadas, falamos de inteligência divina, por exemplo, inteligências de criação. E aqui a mesma coisa. Você fala em instinto. Bom, nós colocamos. Você fala em instinto, nós colocamos isso como o automático. Algo que sai em automático em função de algo que eu já aprendi. Posso fazê-lo de outra forma? Sim, posso fazer de outra forma, porque nós ainda temos um instinto animal que nos leva a nos defender na maioria das situações. Por quê? Porque esperamos um ataque externo. Mas, de repente, hoje já não temos essa ameaça do ataque externo. Só se praticamos luta. Mas, se não temos. Ao contrário, né? Vamos chegar numa loja, vamos chegar num lugar, vamos ser bem atendidos. Mas a pessoa, muitas vezes, reage por esse instinto. A intuição já é outra coisa. A intuição é algo que diz respeito a essa luz, a essa ideia, a essa criatividade que nós recebemos. Quando entramos nessa sintonia, provavelmente uma intuição vai chegar até nós, que a intuição é uma energia com velocidade acima da velocidade da luz, por isso chamamos superlumínica, e nos conectamos com isso a partir de que nos abrimos para esses diferentes tipos de conexões, a partir de que entendemos que não somos apenas um instinto animal, uma consciência animal. Tá, e se não somos isso? Bom, espera que se você realmente tem a sabedoria e tem o entendimento de que você não é apenas isso, você vai se conectar de outras formas. E uma dessas formas de conexão é a intuição. Que tem a ver com o nosso cérebro direito, tem a ver com a criatividade, tem a ver com isso. Sim. Obrigada. E não só com algo que eu aprendi, senão com algo que eu desejo conquistar ou alcançar. Aí as ferramentas que o universo vai me proporcionar serão sincrônicas, tem a ver com a luz, com a intuição, com as casualidades, com as oportunidades que eu não sei de onde vieram, mas se eu sou que estou criando, se eu as estou criando, eu posso aproveitá-las. Se eu não as estou criando, provavelmente não as aproveito, porque eu fico distraído com aquilo de que eu aprendi. Ah, que é uma oportunidade muito fácil, então não deve ser verdade. Ah, esse negócio é muito fácil. Ah, então não vou me meter nisso. Instinto. O instinto é de defesa. Né? Mas, e a intuição é outra coisa. A intuição é assim, cara, puxa, eu sei que tem algo bom para mim ali. Como que eu me conectei com isso? Através de uma certeza, através de uma nova percepção. Aí já é diferente. Sim? Bom, tinha uma pergunta mais? Alguém que tinha aberto o microfone? Estamos ouvindo, e se não, nos despedimos até a próxima semana. Podem continuar fazendo perguntas durante a semana. Beleza? Agradeço a Boa todos. semana, Horácio. Uma excelente semana para todos. Igualmente. Gratidão. Agradeço, gratidão. Obrigado. Horácio. Excelente Gratidão, boa semana. noite. Muita Boa luz. noite. Boa noite.